desenvolvimento do país, que é em relação a isso, né, digamos assim, alto índice de criminalidade, violência, enfim. E também a questão do desemprego, que às vezes tem pessoas que, digamos assim, têm capacidade, enfim, mas não conseguem arrumar um emprego. Eu acho que também Justamente. Tem toda a razão, Guilherme. Agora, vamos lembrar que nesse caso, a nossa capacidade está lá, ó. Em vez da gente estar aqui no ponto A, em cima da curva, com uma taxa de desemprego grande, a gente está aqui, ó, no ponto C, bem distante do que a gente poderia estar. Percebe? Então, assim, olha que loucura isso que você está falando. Assim, a situação que você está apontando, não é o que você está falando que é loucura, mas a situação como é louca. Observa que o Brasil poderia estar mais rico se ele pusesse 14 milhões de pessoas para trabalhar. Essas 14 milhões de pessoas procuram e não conseguem emprego. Quer dizer, a gente tem pessoas dispostas, com saúde, com vontade de meter a mão na massa, de ganhar sua vida honestamente, e a gente não consegue arrumar emprego para essas pessoas. Isso daí é que aqueles maravilhosos representantes que nós temos lá em Brasília tinham que estar preocupados. Não de fazer COVID, fazer CPI da CPI da CPI ou discutir. Eu até entendo que tem que, né, ter uma denúncia, tem que investigar, mas os caras ficam lá tão distante dessa realidade, né? Mas você tem toda a razão. É só chamando a atenção, viu, Guilherme? Que nesse caso, desemprego significa que a nossa fronteira de possibilidade de produção está lá. A gente é que não caminha em direção a ela. Então é semelhante àquele seu primo, sabe aquele seu primo que não faz nada na vida e tal? Quando você cresceu junto com ele, sempre foi um cara inteligente, todo mundo achava que ele ia deslanchar na vida e tal. E o cara fica lá assistindo televisão o dia inteiro, jogando conversa fora, no final da tarde vai tomar uma cerveja e não faz nada. Poxa, isso daí é um recurso que o país tem e que está desperdiçado. Isso acontece também, e muitas vezes não é por safadeza. Tem o seu primo, tô brincando, viu? Não é o seu primo mesmo não, viu, Guilherme? Tem o nosso primo lá que é um safado, mas tem muita gente que não, que está tentando. Beleza. Então a representação é um pouquinho diferente. Estou vendo que você entendeu aqui no chat. Maravilha. Vamos para a questão 6. Analise cuidadosamente o gráfico abaixo com duas fronteiras de possibilidade de produção, cada uma representando um momento diferente de certa economia. Sabendo que a curva contendo o ponto A representa o momento anterior à curva contendo o ponto G, é correto afirmar que, opa, então aqui vou fazer o desenho, tá, gente? Para lembrar isso aqui direitinho como é que era o desenho. Aliás, eu tenho aqui, mas enfim, vai dar trabalho para arrancar de lá. Uma era assim e a outra era assim. Aí estava falando assim, a curva que tem o ponto A representa o momento anterior à curva que contém o ponto G. Aí tinha um negócio assim, ó. O que é correto afirmar? Então aqui a gente tem que achar a afirmativa verdadeira, não a falsa, tá? Então aqui, ó, essa aqui está dizendo assim: houve claramente um forte crescimento populacional e com ele maior disponibilidade de mão de obra. Opa! Se fosse crescimento populacional, pelo que a gente viu na última questão, teria sido um deslocamento em paralelo. Os dois interceptos tinham que ter deslocado, né? Se fosse mais gente para trabalhar, eu poderia produzir mais num setor, poderia produzir mais em outro setor. Então, essa afirmativa aqui é falsa, tá, gente? Aí vem aqui, houve uma mudança tecnológica, como é registrado no diagrama, e ela, embora seja restrita a um setor, permite ganhos para toda a sociedade. Olha o que aconteceu, gente. Aqui, se eu fosse alocar todo mundo no setor 2, vamos chamar esse setor de setor 2, esse aqui de setor 1. Se eu fosse alocar todo mundo aqui para trabalhar no setor 2, tá, tentar desenhar melhor esse 2 aqui. Pronto, se eu fosse trazer todo mundo para trabalhar no setor 2, eu estava na mesma. Esse é o máximo que eu consigo produzir. No setor 1, eu tive uma mudança tecnológica lá,
que agora eu consigo produzir mais. Agora, observe que saindo do ponto A para o ponto G, eu consegui, no final das contas, aumentar a quantidade efetiva de produto do setor 1. Tá vendo? Ó, houve um aumento aqui de ponto A para o ponto G. E houve também um aumento aqui, ó, dos dois lados. Como é que a mudança técnica foi em um setor só e eu consegui melhorar a produção nos dois setores? Como é que esse mistério aqui se explica? Quem é que lembra, hein? Nós discutimos isso em sala, mas deixa eu ver quem é que tem memória boa aí. Pelo que o senhor tinha, eu não sei se vai ser a pergunta, porque eu estava esses dias só assistindo as aulas online e talvez eu tenha perdido um vídeo ou outro. Mas pelo que o senhor tinha falado, era algo como quando você desloca, na verdade, essa curva que o senhor estava falando no vídeo, era como se quando você tem um deslocamento tecnológico, uma técnica, né, mais aprimorada de um determinado produto que permite que haja, digamos assim, uma demissão das pessoas daquele setor, essas pessoas futuramente elas se inserem em outros mercados e aí acaba dando também um passo para outras, assim, um avanço também em outras áreas, né? Exatamente, Morgana. Muito boa explicação, viu? Muito boa, muito boa. E observe que isso está acontecendo agora, gente. Toda hora a gente vê falar na televisão que tem 50 mil, 60 mil postos de trabalho na área de tecnologia da informação e que não consegue cumprir. Que o Porto Digital bota anúncio para contratar gente e não consegue contratar gente. Quer dizer, tá lá, a gente está criando vagas em outros setores. Só que entre a pessoa ser demitida de uma produção, sei lá, de cana-de-açúcar ou de uma fábrica, do chão de fábrica, e ele virar um programador, isso daí não acontece de uma hora para outra. Você não tem uma varinha mágica que dá essa qualificação para a pessoa. No mundo inteiro, o que você faz? Você vai lá e desenvolve escolas técnicas, universidades técnicas, universidades voltadas para curso técnico, igual a gente tem aqui o FPE, igual a gente tem essas escolas que treinam para reempregar. Só que a gente faz pouco isso. A gente precisava fazer mais de modo que a gente desse qualificação para as pessoas se remanejarem ou se deslocarem para aquele setor que está empregando. Aí a gente não faz essa requalificação na velocidade que precisa. Resultado, uma grande parte do desemprego que a gente vive hoje era perfeitamente evitável. Não precisava estar assim. Eu sei, gente, que tem algumas pessoas que já ficaram 5, 7, 10 anos sem trabalhar e que aí às vezes já perderam muito da habilidade que tinha, perderam a agilidade de raciocínio que tinha. Eu sei, esse é um problema mais grave, a gente chama de desemprego estrutural. Nós vamos falar lá no final da disciplina. Mas tem esse desemprego que é desemprego provocado por avanço técnico. Melhora um setor, o cara compra uma máquina, agora ele, em vez de precisar de 5 pessoas para operar, ele precisa de 2. Vai demitir os outros 3. Se a gente não atuar, isso vira um drama social. Porque cada vez que a gente melhora a produção, comprando uma máquina melhor, mais moderna, a gente também cria 2 famílias no olho da rua, passando dificuldade. Então, quer dizer, as notícias boas acabam virando notícia ruim. Notícia boa da economia vira notícia ruim da sociedade como um todo. Então, um país precisa se organizar para não ter esse desemprego decorrente do avanço tecnológico. O nome desse desemprego, a propósito, é friccional, mas enfim, menos importante que saber o nomezinho é entender a circunstância, tá? Vamos lá, questão 7, verdadeiro ou falso? A microeconomia é o braço das ciências econômicas que investiga as decisões individuais de pessoas e empresas. 100% acertou. Oh, beleza. Questão 8. Dizer que os preços sobem quando o governo emite moeda demais é um tipo de análise positiva, em contraste com as chamadas análises normativas, que envolvem afirmativas de outra natureza. 100% acertou.
Professor, com relação a isso daí, eu tenho dúvida realmente, porque como eu não vi as aulas, alguns vídeos eu acho que eu acabei perdendo. Eu procurei na internet e aí eu entendi quando eu vi um cara falando, só que agora, assim, já não me vem mais na memória. O senhor podia fazer uma... Claro, claro, eu posso falar para você assim. Morgana, quem estuda, tira boa nota nessa disciplina, como é o seu caso. Tá? Então, eu estou fazendo uma análise fria dos fatos. Pode ser até mentira. Eu posso, quer ver, fazer uma afirmativa falsa. Fala assim, mesmo gente que não estuda, tira nota boa nessa disciplina. A afirmativa é falsa, mas ela é uma afirmativa sobre fatos. A análise, causa e consequência, de alguma forma eles estão encadeados ali de uma forma lógica, tá? Agora olha a diferença assim. Morgana, você deve estudar um pouco mais, senão você vai acabar tirando nota baixa. Se eu disser que você deve, uma recomendação, uma proposição, uma indicação de caminho, aí eu estou fazendo análise normativa, é dizendo como que as coisas deveriam ser, em vez de dizer o que as coisas são, né? Ah, Então, às vezes, muitas vezes a gente critica a análise positiva porque a gente acha que ela não tem crítica social, que ela não tem essa indignação que todos nós precisamos ter com as coisas erradas do nosso país. As pessoas se esquecem que a análise positiva ela precisa estar lá para completar a análise normativa. Né? Então, por exemplo, quando você vai num médico, você está com uma dor no olho, uma infecção no olho, está preocupada, você vai no médico. Você está preocupada se aquele médico torce para o Sport, para o Náutico ou para o Santa Cruz? não. Você está preocupado se aquele médico votou no Bolsonaro, no Lula, na Dilma? Não. Você está preocupado que aquele médico vai te dar atenção, vai te indicar os remédios, vai falar dos remédios mais caros e dos mais baratos, onde tem alternativa de genérico e que presta. Ele vai te dar boas orientações para você se curar, né? Então, o médico é um cara que faz análise positiva, com algumas exceções. Hoje em dia tem aí médico que não faz análise positiva. Então, o que você espera dele é fazer análise positiva. Então, eu acho que essa discussão sobre análise positiva e análise normativa, que a gente colocou logo no início da disciplina, tem dois objetivos. O primeiro é falar assim, gente, não se deixem enganar. Tem gente que fala recomendação fingindo que está falando fato. E aí a gente tem que falar assim, bom, vem cá, o que você está falando tem comprovação científica? Alguém foi lá e testou, conseguiu comprovar em 100% dos casos, 90% dos casos e tal? E aí você fala, ah, bom, então aquilo é um fato, aquilo é uma análise positiva. Então, essa é a primeira questão. E a segunda questão é entender que a análise positiva não é ruim. Igual muitas vezes nas ciências sociais as pessoas discutem. Eu já vi gente ser acusado assim, ó, num debate, fala assim, você é um cara muito positivista. Aí o outro fala assim, meu amigo, mas olha, se eu fosse só positivista, tudo bem, eu até concordo que esse seria um grande xingamento, mas dizer que eu sou positivista é dizer que eu estudo a ciência, dizer que eu estudo os fatos. Então, não é necessariamente uma coisa ruim. Se eu paro só nos fatos e não faço análise crítica, análise social, análise política, aí eu concordo, aí é uma coisa ruim. Mas a análise positivista, digamos assim, desde que ela não seja excessiva ou excludente, ela não é por si só ruim. Tá? Então, esses dois pontos que eu acho que valia a pena a gente chamar a atenção. Mas obrigado aí por ter pulado e pedido para a gente lembrar, tá, Morgana? Vamos para a questão 9. Verdadeiro ou falso? Aqui teve duas pessoas que derraparam. Dizer que o governo deve emitir muito mais moeda em momentos como os de hoje é um tipo de análise positiva. Opa, olha a palavrinha deve. Deve é recomendação. É eu apontar o que deve fazer. Isso não é análise positiva. Isso é recomendação, isso é sugestão, isso é encaminhamento, enfim, opinião. Então tem que estar mais para o lado da análise normativa. Não a realidade como ela é, mas sim como ela deveria ser. Mais uma vez, por si só, não tem nada de errado com a análise normativa, não tem nada de errado com a análise positiva. O perigo
é se alguém emitir opinião e recomendação fingindo que está emitindo um enunciado de fatos. E isso acontece hoje. Eu não vou nem dizer o nome de uma grande liderança que está lá em Brasília fazendo isso toda hora. Vamos para a questão 10. Verdadeiro ou falso? Entre os fenômenos estudados pela chamada macroeconomia estão a inflação, a taxa de desemprego de uma economia e o nível geral de emprego e desemprego. 100% entenderam. Então, vocês já estão craque nessa distinção entre microeconomia e macroeconomia. Vamos lá. Perguntas, comentários, Dr. Kelly? Quer completar alguma coisa? Não, acho que tá, as perguntas são boas. É isso mesmo, é isso mesmo. Acho que é um questionário bom. Eu só faria um adendozinho, porque às vezes a palavra, digamos, eu separaria análise positiva de análise positivista. Análise positiva, eu acho que é exatamente o que você está falando. Às vezes, quando o cara acusa de positivista, está acusando um camarada que acha que os fatos, quer dizer, que os fatos são independentes das teorias, né? Mais ou menos, digamos assim, na forma mais sumária, o que seria o positivismo. Mas a análise positiva e a análise normativa, sem dúvida nenhuma, eu concordo com 100% do colocado. Só que eu não confundiria análise positivista com análise positiva, somente isso. Os Boa. positivistas são um certo exagero da análise positiva. Excelente. Boa colocação. Eu acho que é isso. Quando alguém chama o outro de positivista, é dizer que aquela pessoa não consegue ver nada além da análise positiva. Né? Como se os fatos pudessem ser interpretados sem teoria, por exemplo. Boa. É isso mesmo. Muito bem. Pessoal, vamos voltar aqui para o nosso diagrama. Nós estamos na página 4, 5 das nossas fichas de aula, que a gente vai usar ainda por essa semana, tá? No nosso último encontro, a gente falou bastante da curva de demanda. Então, a curva de demanda, ela caracteriza o comportamento separado só dos consumidores, tá? Então, aqui, esse bem, que no caso era o ingresso para assistir um jogo do América, eu coloquei o América para não arrumar confusão com o Náutico, Santa Cruz, Sport. Se eu pusesse o preço baratinho assim, a turma ia falar, lá é porque é lascado, então é o time tal, não sei o quê. Ô, Tá, Luiz, oi. o negócio é mais ou menos assim. O cara que tirar em terceiro lugar ganha 3 ingressos do jogo do América, o segundo lugar ganha 2 ingressos e o primeiro lugar ganha só 1 ingresso. Pois é, boa ideia. A gente dá o prêmio, para você. Você não vai ser obrigado a assistir o jogo do América. Pronto. Primeiro lugar só ganha. Pronto. É isso aí. Não arruma confusão com mais ninguém. Olha só, gente. Aqui o que acontece? O preço, quando era R$10, apareciam 40 testemunhas lá no estádio do Independência, em Belo Horizonte. Quando o preço foi reduzido para R$6, a quantidade até que aumentou. Então, está dentro daquilo que a gente chama de lei da demanda. Lei da demanda diz assim: existe uma relação inversa, uma tendência em comportar-se de maneira oposta. Preço cair, consumidor tende a comprar mais daquele bem ou serviço. De duas maneiras. Ou porque gente que antes não conseguia comprar passa a poder comprar, ou porque aquela mesma pessoa que já comprava fala, opa, tá baratinho, vou comprar mais. Então, dos dois formas, a gente tem aumento de quantidade. Nesse caso aqui, esse tal desse torcedor aqui, ele não é muito sensível a preço, não. É um cara que, se for 6, se for 10, mais ou menos o mesmo número de pessoas que vão lá, tá? Não tem muita... É muito difícil fazer um cara torcer para o América. Tem que ser filho de americano, tem que ser... É um negócio realmente... uma chance astronomicamente pequena. Tá, e aí a gente falou sobre como que essa curvinha aqui se desloca.
Então, existem os deslocadores da curva de demanda. Quando a gente faz assim, ó, uma curva do lado, de D0 para D1, nós estamos falando de expansão da curva de demanda. Por que o deslocamento para a direita é expansão? Uma colega de vocês já respondeu na outra aula. Ah, porque a gente está com a referência aqui, ó, no eixo horizontal. No eixo horizontal, a gente está falando de quantidades. Quanto mais para a direita, a gente está falando de quantidades cada vez maiores. O que é que faz isso aqui? Uma curva inteirinha se deslocar para a direita. Um exemplo fácil é crescimento da população. Se tem mais gente para comer macarrão, vende-se mais macarrão, seja lá o preço que for. A segunda coisa muito comum de deslocar a demanda é renda, que geralmente a gente usa a letra Y para dizer renda, tá, gente? Mas de toda forma, renda é um fator que muda toda a disposição do indivíduo a comprar. Se antes ele comprava um saco de feijão por semana, quando a renda dele aumenta, ele compra 2 sacos de feijão por semana. Se antes ele comprava 2 quilos de carne por semana, quando a renda dele aumenta, ele compra 3 quilos de carne por semana. A maior parte dos bens, os bens chamados normais, vão observar esse deslocamento para a direita da curva de demanda na medida que a renda aumenta. Os bens normais são assim. E os chamados bens inferiores? É o contrário. São aqueles bens que você quer ficar livre deles, ou chamado, tudo que você coloca o adjetivo vagabundo depois. Cerveja vagabunda. Ah, quanto mais rico eu ficar, menos a minha chance de tomar. Carne de segunda. Quanto mais rico eu ficar, menor a chance de eu comer. Enfim, e assim vai. Tá? Então, bens inferiores é aquele que quando a renda aumenta, a gente tende a comprar menores quantidades. Tá, aí, na hora que a gente terminou o nosso último encontro, a gente estava falando da outra parte do mercado. Se o mercado é um encontro de compradores e de vendedores, de consumidores, de um lado, lá na curva de demanda, a gente tem aqui agora também o lado dos vendedores, tá? Então, o que descreve essa curva de oferta aqui? Faltou colocar a letra O. Curva de oferta. Tá. O que caracteriza essa curva de oferta aqui? É a chamada lei da oferta. Existe uma relação direta entre preços e quantidades que são levadas a mercado, são ofertadas. Pode ser o produtor que levou, pode ter sido só um vendedor que, depois de comprar do intermediário, colocou mais nas suas prateleiras, tá? Por que isso acontece, gente? Por que existe a danada da lei de oferta? Porque esse camaradazinho aqui, preço, ele é sinal, ele é um grito em favor de lucro. Toda vez que um vendedor observa que os preços de um determinado bem estão se elevando vis-à-vis os demais, eles falam assim: ah, já sei o que é isso, é mais gente querendo comprar. É como se ele interpretasse que, ó, tivesse havendo um deslocamento da curva de demanda. Ah, mas espera aí, você nunca tinha colocado essas duas curvas juntas, não. É o que nós vamos fazer hoje, tá, gente? Hoje nós vamos colocar essas duas partes juntas, de um lado o comprador, de um lado o vendedor. Seja como for, quando um ofertante, alguém que tem capacidade de colocar o produto à venda, observa preço subir, aquilo para ele é o canto da sereia. É falando assim: vai lá, é tua vez. Pega seu estoque, faz uma campanha aí de publicidade, porque agora você vai vender. Ele entende o sinal de preço como sendo um sinal de que há uma escassez e que essa escassez está pressionando e oferecendo quase que um prêmio para quem trouxer aquele produto no mercado. Aí ele fala: bora, é a minha vez, é agora que eu vou tirar o pé da lama. E aí ele vai lá e tenta ofertar aquele produto, tá? Era a mesma coisa, né, professor, da questão do álcool em gel. Quando começou a pandemia, que realmente chegou aqui no Brasil, que começaram as notícias e tal, você ia nas lojas, você não, nas farmácias você não encontrava álcool em gel, máscara e nem nada. E os preços aumentaram.
Exatamente. Realmente eles aumentaram. Olha só, seu exemplo é perfeito. Ó, vou registrar o seu exemplo aqui, ó, Morgana. Olha só. Foi isso aqui que aconteceu. Ó. De uma hora para outra, teve um salto gigante para a direita na procura por álcool em gel. E aí o preço, eu acho que nem tinha para vender, era raro encontrar e tal. De repente, a pessoa está cobrando R$ 30 num vidro de álcool em gel. Foi uma demanda que saltou. Eu estou só me adiantando aqui, colocando as duas coisas juntas. Mas você está certíssima. O que está acontecendo é isso mesmo, é um sinal de preço que fez um monte de gente a produzir álcool gel. Um monte de gente que antes usava a cana para produzir açúcar, a cana para produzir álcool combustível e tal, falou, opa, agora é a vez. Agora está dando muito dinheiro produzir álcool em gel. Tem um exemplo que eu gosto muito, é de falar assim, imagine o que aconteceria com a demanda por milho se descobrissem que o milho aumenta a potência sexual masculina. Publicassem um estudo na Science, na revista de ciência mais famosa do mundo, dizendo assim, ó, comer milho é melhor que Viagra. Imagina a explosão de demanda que você teria de uma hora para outra. Bem provável que você ia encontrar espiga de milho sendo vendida a R$ 15, a R$ 20, e não a mão de milho, né? Igual a gente vê hoje. Tá chegando a época, inclusive, né? Mesmo no meio dessa pandemia aí, aqui em casa vai ter milho. Então, então essa é a curva de oferta e ela registra o comportamento do ofertante, do vendedor ou do produtor. Da mesma forma que a gente falou sobre deslocadores da curva de demanda, existe também os deslocadores da curva de oferta. Tá bom. Só que já no final da última aula eu disse para vocês assim, ó, o principal deslocador da curva de oferta está aqui, ó. É esse camarada. O principal é custo. Se os custos subirem, caí e voltei. Beleza. Perderam muito ou foi só um segundinho? Depois o senhor falou do negócio do milho, caiu. Tá bom. A mão de milho aqui dá R$ 15. A mão de milho, milho é igual o preço da mão de milho, você falou. Rapaz, hoje a minha internet está daquele jeitinho, tá um vagalume isso aqui. Pior que ela entra e sai em questão de minutos, segundos às vezes. Mas vamos embora. É na luta, tá? Professor, o Guilherme fez ali uma pergunta. A lei da oferta também tem influência para a inflação? Pronto, a lei da oferta está só dizendo uma tendência do comportamento do vendedor. Se ele tem relação com a inflação, tem, mas eu vou explicar como, tá, gente? Olha só. Luiz, eu acho que você deveria explicar isso da inflação, mas terminar esse exemplo de deslocamento da curva do milho, da demanda, e mostrar o deslocamento da curva de oferta que ia fazer esse preço de novo voltar a uma situação, né, diferente, mais baixa, baixar os preços e tal. Não era, ou se não, depois que você explicar essa coisa de inflação, voltar para completar a análise, porque senão fica dá a impressão que, digamos, pode ser perfeitamente que o milho apareça como substituto do Viagra e o milho não fique tão caro. Por quê? Porque você tem a quantidade enorme de terras para produzir milho. O que ia acontecer era que os primeiros que tivessem produzindo milho, esses iam ficar milionários. Mas não significa dizer que eles iam continuar ficando milionários, não. Por quê? Porque, como eles, milhares de outros produtores iam deixar de plantar soja, de plantar arroz, e tentar plantar milho, porque ele sabia que ele ia ganhar dinheiro de milho. E também, quando ele aumentava a oferta, do jeito que deslocou a curva de demanda por milho, deslocaria a curva de oferta de milho e podia ser, pelo menos em teoria, pode ser até que o milho ficasse até mais barato, tal se crescesse muitíssimo a oferta de milho. Então, eu acho que vale a pena complementar o deslocamento da oferta e da demanda. Legal. Então, vamos fazer essa história toda, né? Então, vamos lá.
isso aqui era a oferta de milho, e aí, para produzir 40 toneladas por mês naquela economia, quando a mão de milho estava custando a R$ 15. Se houve essa explosão da demanda, um mega deslocamento para a direita da curva de demanda, a gente poderia ter essa pressão de preços, mas essa pressão de preços está tomando como dada a curva de oferta. Então, dadas as condições, a quantidade disponível de terra que está sendo usada para produzir milho, de tudo, a gente poderia ter aqui essa escassez, né, de uma hora para outra, muito mais gente querendo comprar do que a quantidade que se é capaz de vender, gerando essa pressão. O que o professor Kelly está falando é que milho não tem segredo tecnológico. Milho é uma coisa que um produtor pode falar assim, não, agora eu vou aumentar o tamanho da minha área dedicada a produzir milho. Eu antes usava uma parte para milho, uma parte para macaxeira, uma parte para feijão. Agora eu vou usar tudo para produzir milho. Então, com o passar do tempo, essa pressão de alta do preço aqui, ela tende a ser temporária. E como é que a coisa se ajeita de novo? Ora, a coisa se ajeita quando a curva de oferta se deslocar para a direita. Então, o que a gente tem é que se essa daqui era O0 e essa daqui é O1, então a gente saiu do encontro de D0, O0 e foi para lá no encontro lá de O1 com D1. Então essa pressão de preço aqui, ela tende a ser temporária. E de alguma forma, o que o Kelly colocou ainda é que a curva de oferta pode continuar se deslocando. Opa, tem tanta gente querendo comer milho, vai chegar uma hora que o preço pode cair de novo, pode ficar até mais baixo do que antes. Que a história não termina com um deslocamento da curva, tá? Agora, eu dei essa explicação pela sugestão aí de Kelly, embora ela seja um pouco precipitada, porque eu ainda não tinha falado sobre os deslocadores da curva de oferta. Mas é só para esclarecer, então, até a pergunta que foi feita pelo Guilherme. Então, imagine que, né, por causa de um salto na curva de demanda temporário, as pessoas falam assim, eita, é a inflação que está crescendo. Ou o outro fala assim, não, não, é só o meu setor que está crescendo. Então, as pressões de preço, muitas vezes, elas vêm com uma espécie de um ruído. É difícil entender se aquela mudança de preço sinaliza muito mais negócios lá para frente ou se, na verdade, aquilo está dizendo assim, eu vendendo meu estoque, quando eu for comprar de novo, eu vejo que para repor meu estoque eu tenho que pagar mais caro. Então, pode ter sido um efeito de custo, que é o que eu vou explicar em seguida, tá? Então, a minha resposta para o Guilherme é: mudança de preço e lei de oferta tem relação? Tem. Mas a lei de oferta é uma tendência geral. Ela acontece com inflação, sem inflação, no Brasil e na Suécia. A tendência geral é assim: quando os preços sobem, os vendedores acham que aquilo é um sinal de lucratividade e tentam vender mais daquilo ali, tá? No ambiente de inflação, essa mensagem pode chegar muito cheia de ruído, muito atrapalhada, e é difícil de o produtor interpretar se aquilo realmente é um sinal de lucratividade futuro, tá? Fez sentido, Dr. Kelly? Melhorou? Total. Beleza. Então, vamos dar uma olhadinha aqui mais uma vez nessa curva de oferta, porque é o comportamento do ofertante. É muito importante a gente entender isso aqui. Essa curva, gente, ela não é uma linha que Deus escreveu, não. Não está escrito na Constituição que a curva tem que ser assim, não. Ela é, na verdade, uma nuvem de pontinhos. Aí elas ficam nesse perfeito alinhamento aí? Não, na verdade não. Na vida real, pode ter assim, ó, uma região de pontinhos. É uma tendência de preços e quantidades. A gente que é economista, que vai lá e simplifica e passa uma linha central e fala assim, ó, a tendência é essa, tá? Na medida que os preços sobem, mais e mais quantidades tendem a ser levadas a mercado. E aí vem a história de o que desloca essa curva. Ora, ela já é uma relação entre preço e quantidade, então isso está registrado aqui. O sinal positivo aqui
é dizendo que quando um sobe, o outro sobe. O principal deslocador dessa curva é o danado do custo, gente. O que acontece se para produzir e levar 40 unidades, 40 toneladas à venda, se eu tenho que gastar mais do que eu gastava antes? Então agora eu não vou querer vender a R$ 15 a tonelada ou a unidade. Eu vou querer vender a 17. E se for para produzir e vender 80? Se meus custos aumentaram, agora eu não vou querer colocar a venda a 30, vou querer colocar a 35. Então, eu posso ter um deslocamento de todos os pontos dessa curva. Os custos aumentando fazem com que a nossa oferta caia, recue. A gente tem uma contração, uma redução da curva de oferta. Por quê? Porque a referência é horizontal, é quantidade. Então, o deslocamento para a esquerda é contração da curva de oferta. Gente, essa é a principal mensagem do deslocamento da curva de oferta. A oferta se deslocando para a esquerda quer dizer esse país, essa economia está gastando mais do que talvez deveria para produzir uma mesma coisa. Isso acontece quando a gente tem custos elevados de energia elétrica. É um custo de produção, faz com que a fábrica gaste mais para produzir cada camisa como essa. Isso acontece quando a gente tem mais impostos, em geral, um conjunto de impostos tende a fazer com que os produtos, você tem que pagar tanto ao governo que na hora de colocar à venda você tem que tentar buscar de volta uma parte daquilo. Isso acontece quando você tem mão de obra, né, pessoas com baixo nível de instrução, de educação, tem dificuldade de ler. Aí essa pessoa vai lá, opera uma máquina sem ler direito o manual. Essa pessoa vai lá, estraga a máquina e aí isso acaba sendo custo para aquela produção. Então, toda vez que a gente tem custos mais altos, a gente tem a ver a oferta deslocada para a esquerda. E aí, no nosso último encontro, eu fazia a seguinte reflexão. O Brasil é um país de custos altos. A gente tem estradas ruins, a gente tem custo de energia elétrica caro, a gente tem pouca educação, pouca saúde, os nossos empregados, os nossos trabalhadores ficam doentes muito. E muitas vezes não é por culpa dele, é porque o cara mora num lugar que não tem saneamento básico, que ele é picado pelo mosquito da dengue 2 ou 3 vezes por ano. Tá, então, quando o custo cresce, a gente tem uma dificuldade de produzir, tá? Então a frase é essa, tá, Guilherme? Eu estou vendo aqui no chat, você colocou assim, então o custo cresce, diminui a relação de produção? Falei assim, não, aumenta a dificuldade, o que significa dizer que para cada quantidade a gente vai cobrar mais caro para colocar aquilo à venda, tá? O custo torna mais difícil ofertar as mesmas quantidades. Portanto, para cada quantidade aqui, a gente vai ter que cobrar um preço um pouco maior do consumidor. E só vai levar aquela quantidade se tiver aceitando pagar uma parte dos custos. Esse é o principal ponto. E na direção oposta a custo, é geralmente a tecnologia. Quando alguém desenvolve uma tecnologia nova, geralmente, a maior parte das vezes, é para fazer isso aqui, ó. Agora eu produzo mais milho por hectare. A minha fazenda tem 3.000 hectares. Antes eu conseguia produzir 700 mil sacas de milho por ano. Agora, com os mesmos 3.000 hectares, eu consigo produzir 800 mil sacas de milho por ano. Então, desloca-se para a direita quando eu acrescento tecnologia, principalmente tecnologias que reduzam custo. Então, no final das contas, essas duas coisas aqui são um pouco os dois lados de uma mesma moeda, tá? A tecnologia é o que favorece a expansão da oferta. A gente tende a ter maiores quantidades negociadas, vendidas no mercado, quando a tecnologia aumenta. Então é por isso que todo mundo quer que haja inovação no Brasil, todo mundo quer que haja melhor educação, bom, quase todo mundo quer que haja melhor educação no Brasil e tal.
Tá, uma outra coisa que é relativamente óbvia também para aumentar a oferta é o número de produtores. Então, se mais fazendeiros estão produzindo milho, também essa curva de oferta se desloca para a direita, tá? Se por alguma razão, talvez o preço da soja caiu demais, aí mais gente quer produzir o milho, também vai empurrar para a direita maiores quantidades, o que a gente chama de expansão da curva de oferta. Agora tem uma coisa engraçada aqui, ó. Tem esse preço futuro. O que acontece com essa curva de oferta em relação à expectativa futura de preço? Esse é um fator mais obscuro, tá, gente? Meio ambíguo. Então eu vou explicar aqui para vocês, mas ninguém esquenta a cabeça se não tiver perfeitamente claro, não. Imagine que você é um produtor, vendedor de milho. Imagine que você saiba, você tem uma informação quente, ó. Diz que no mês que vem o milho vai subir de preço, vai dar um pipoco. Ora, se você tem milho lá no seu estoque, você sabe que o preço vai subir daqui a um mês, você pode falar assim, é melhor eu segurar meu estoque para vender daqui a um mês. Então, dependendo de como você estiver especulando, e a palavra é perfeitamente essa, a expectativa em relação ao preço futuro, você pode reduzir a quantidade disponível hoje se você esperar preços futuros ali na frente. Você pode falar assim, eu vou guardar para vender depois. Tá? Então isso muitas vezes acontece. As pessoas esperam que um preço vai subir, elas retiram aquele produto ali da prateleira e deixam um tempinho, esperando que o preço realmente suba. Tá? Isso pode acontecer. Professor, nesse caso aí, por exemplo, sem nenhuma variável, né? Só um exemplo assim meio bruto mesmo. Se, por exemplo, uma pessoa diz para todos os produtores de milho, e ela põe a ideia na cabeça dessas pessoas de que o milho vai realmente encarecer nos próximos meses. Se elas fazem esse afastamento, né, da linha ali de oferta, tiram os produtos, isso não faz com que essa especulação aconteça de fato, porque os produtos ficam menos, as escassos, pessoas ficam atrás e aí é nessa hora que eles vão lá e colocam. Tipo, isso não é influenciar o mercado? Exatamente. Você tem toda a razão, Morgana. Então, o que acontece? Um mercado, eventualmente, pode ser manipulado. É isso que nós estamos falando mesmo. Em algumas vezes pode acontecer. Eu ainda não coloquei as duas curvinhas juntas, tá? Porque eu vou falar dela daqui a pouquinho. Mas imagine que tivesse aqui os consumidores com essa inclinação a comprar. Ora, antes a gente tinha essa situação, saiu o boato dos produtores de que o preço deveria subir, eles sumiram com o produto de circulação, o que acontece? O preço sobe mesmo. Porque no final das contas a gente vai dizer, daqui a pouquinho eu vou mostrar, que esses pontos em que as duas curvas se encontram é que define qual que é o preço na prática. Então, se todo mundo especular e tirar produto do mercado, né, como no caso da expectativa de que uma alta vai permitir um ganho maior daqui a um tempinho, aí o cara fala, eu vou esperar para vender daqui a uma semana, daqui a um mês, daqui a 2 meses. Se isso acontecer, o preço de fato sobe. Então, olha só, por um lado a gente está vendo, conforme a Morgana propôs aí, que um mercado pode ser manipulado, isso pode acontecer, geralmente não acontece por muito tempo não, sabe, Morgana? Porque alguém vai pagar essa aposta. Alguém vai chegar lá e vai falar assim, peraí, então vou me dar bem, vou produzir mais e tal. Então, mas depois a gente chega a esse ponto. O outro lado é entender assim, as expectativas, elas podem virar uma espécie de profecia autorrealizável. Se eu disser assim, a minha profecia é a seguinte, hoje todo mundo quando terminar essa aula vai visitar o blog e vai assistir de novo a aula porque achou muito legal. Se eu enunciar uma profecia como essa aqui, pode ser que muita gente fale assim, o Luiz estava dando era uma dica, que quem fizer isso vai tirar nota maior, então vou lá e vou fazer. Então, em algumas vezes na economia, as profecias, as expectativas em relação ao futuro, acabam
gerando aquele futuro. Lá na Bolsa de Valores, se amanhece de manhã e todo mundo acha que o preço da Vale do Rio Doce vai subir, todo mundo corre comprar logo de manhã cedinho. E se todo mundo for comprar, o preço de fato acaba subindo, tá? Então é só para dizer assim, a expectativa em relação ao futuro pode afetar o mercado. Se as pessoas acham que um produto está acabando, todo mundo corre para comprar, não é? Então, expectativas têm um papel fundamental no funcionamento dos mercados, tá? Nós vamos ter que ficar muito atento de como estão andando essas expectativas. Professor, no caso, isso foi o que aconteceu com aquele cara do filme do Lobo de Wall Street. Eu acho que ele começou bem baixo assim no mercado, e ele começou a manipular, ganhou muito e depois perdeu tudo de uma vez. Eu Ali acho. era um pouco mais complicado, Morgana, sabe? Porque o que ele fazia ali era fraude. Então ele mente para a pessoa. Ele fala assim, ó, coloque toda a sua aposentadoria nessa empresa Tabajaras SA e a Tabajara vai fazer você ficar rico, vai multiplicar o seu patrimônio em 10 daqui a 6 meses. Aí a pessoa, todo mundo corre comprar o Tabajara. Na medida que uns poucos começam a comprar, o preço da Tabajara já começa a subir. E aí o lobo do Wall Street diz e fala assim, tá vendo? Eu avisei. Era tipo essa manipulação de mercado É, também, né? pois é. Sendo que o dele eu não entendi muito bem. O detalhe é que lá no caso dele, isso é crime. Você oferecer previsão de comportamento de um preço de ação do qual você é vendedor, isso é crime. Da Isso cana. é crime aqui também no Brasil, né? Da cana aqui também. Da cana aqui também. Porque aqui, embora seja mais raro, né? Porque a nossa justiça é meio relutante, hesitante. Prende Lula, solta Lula, prende Eduardo Cunha, solta Eduardo Cunha, prende Marcelo Odebrecht, solta Marcelo Odebrecht, prende um, nunca prende Aécio, um dia prende Aécio, enfim. A nossa justiça não é tão confiável assim, não. Mas o ponto é que, no caso do Lobo do Wall Street, o cara estava enganando os outros mesmo. E aí ele foi preso, ele acabou preso, né? A Polícia Federal foi lá e ficou na cola dele até mostrar. Mas muito boa colocação. A gente observa que expectativas, mesmo que seja fraudulentas, né, fruto de algum tipo de enganação, podem levar as pessoas a tomar decisões equivocadas. E depois vão se arrepender. Tá, agora vamos lá. Agora a gente coloca a história toda junta, tá? Nós vamos colocar aqui na curvinha deitada para a direita, nós vamos chamar isso de curva de oferta ou comportamento dos produtores e vendedores. Para esse pessoal, quanto mais alto o preço, melhor notícia. Conforme o preço sobe, eles estão dispostos a oferecer maiores quantidades, né? Tá, por outro lado, a gente tem aqui do outro lado a curva de demanda. E aqui é o comportamento do consumidor. É preço caindo que faz ele buscar maiores quantidades. Se a gente pegar esse pontinho aqui, ó, onde encontram as duas curvas, a gente vai chamar essa criatura aqui de ponto de equilíbrio. Então, esse aqui é o P estrela ou P asterisco, que é o preço de equilíbrio. Aqui é o Q estrela, que é Q asterisco, que é a quantidade de equilíbrio. Mas vamos tentar interpretar isso antes de simplesmente memorizar. Ah, eu entendi, Luiz. Na hora que as duas curvas se encontram, é onde o preço vai ficar. Calma, vamos tentar entender o que é isso. Vamos sair do eixo preço e vamos caminhando aqui até a curva de demanda. Pumba, chegamos aqui. Vamos sair do eixo preço e vamos ter a curva de oferta. Pumba, o mesmo ponto. Então, o que eu estou dizendo? Que a esse preço, a quantidade que os vendedores estão levando para o mercado é a mesma quantidade que os compradores estão querendo tirar naquele mercado. Então, esse preço aqui, se ele vigorar, nada sobra, nada falta. Ou seja, tudo que foi levado à venda
foi comprado. Por isso que a gente chama esse negócio de preço de equilíbrio. Mas tem uma outra razão, ou uma outra forma de ver por que a gente chama esse danado de preço de equilíbrio. Só terminar de escrever aqui. Nada sobra, nada falta, tá? A outra razão de tentar entender por que esse preço aqui é o preço mágico, que faz o mercado funcionar bem, é usar o recurso lógico do suponha que não. Vamos entender que diabo é esse suponha que não. Suponha que o preço esteja aqui em cima. Ah, não, mas o Luiz Maia falou que vai ficar no encontro dessas duas coisas. Calma, 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 não tem nada não. Só para a gente pensar junto. Vamos supor que o preço vai ficar no P1, lá em Simão. Ora, o que acontece nesse P1? Eu vou caminhando com ele, chego aqui na curva de demanda. Pá! Aí eu desço bem retinho aqui e falo assim, pronto, essa aqui é a quantidade que os consumidores estão querendo comprar. Ou que eu vou chamar aqui de QD. Pronto. Mas eu saindo desse P1 e vou até a curva de oferta, pá, te encontrei aqui, vou descer. Vou descendo bem retinho. Essa aqui é a quantidade que os ofertantes, que ficaram animados com aquele preço mais alto, a quantidade de oferta. A quantidade de oferta está muito maior do que a quantidade de demanda. Sabe o que significa isso aqui? Produtos vão estragar? Estoque encalhado. Encalhou produto. Você produziu achando que ia vender, mas o preço está muito caro. A turma falou assim, meu amigo, não tem como pagar esse preço todo não, vou comprar menos ou então nem vou comprar. Vou tentar trocar por outra coisa. Encalhou o produto. A quantidade ofertada está muito maior do que a quantidade que os consumidores querem comprar. Mas o que acontece em qualquer empresa onde os estoques estão encalhados? Eles fazem promoções, né? Bufa! Baixo preço. Para um empresário, estoque encalhado é um pesadelo, gente. Ele contratou o pessoal, ele manteve a loja aberta, limpa, bonitinha, ele comprou a matéria-prima, ele deixou tudo prontinho e o cliente não entrou. Aquilo é um desespero, ele já enfiou o dinheiro dele naquele negócio e não está vendo voltar. Ele fala, não, eu preciso vender, eu preciso rodar, eu preciso pôr o negócio para funcionar. Como é que eu vou fazer? Eu vou fazer promoção. Então, quando o preço está acima do preço de equilíbrio, há uma pressão natural, pelo acúmulo de estoques, há uma pressão natural ao preço cair. Aí vem aquele cara chato e fala assim, peraí, Luiz Maia, e aí ele vai cair exatamente para esse ponto que você falou aí? Ele não vai ficar nem um pouquinho abaixo, ele vai acertar exatamente, precisão de cirurgião. Aí eu falo, não, vamos continuar com a brincadeira. Vamos continuar com o suponha que não. Suponha que agora que o preço caiu demais. Ele veio aqui para P2. Passou direto do preço de equilíbrio e foi lá para P2. E agora? Mais uma vez, a gente sai aqui de P2, desculpa, e vai até a curva de oferta. Pumba, ó, com preço tão baixinho, pouca gente quer vender. Porque fala assim, mal e mal está pagando os meus custos. Então a quantidade ofertada está pequenininha aqui. Mas com preço P2, meu amigo, todo mundo quer comprar o quanto tiver para fazer estoque. Nunca mais vou ter uma chance dessa. Então, a gente bate lá na curva de demanda e encontra aqui a quantidade demandada ou buscada no mercado. A quantidade buscada no mercado é muito maior do que a quantidade ofertada. Então, essa diferença aqui, que nome que a gente dá para isso? Escassez, ou, em linguagem popular, faltou. Sabe aquele tradicional tem, mas acabou? Você chega para comprar, o vendedor fala tem, mas acabou. Fala, meu amigo e tal. Ora, quando está faltando,
o sujeito que está lá vendendo fala assim, ó, é o seguinte, vou falar só para você que é meu amigo, tá? Ó, tem um aí guardado aí no final lá e tal, mas que é só para gente muito chegada mesmo. Para você eu vendo, mas não é esse preço que tá aí não, é um pouquinho mais caro. Você quer? Opa, beleza, tá faltando, ninguém encontra esse negócio. Quando tá faltando, gente, a pressão é subir. Opa, mas então eu consegui provar por que esse ponto aqui é um ponto de equilíbrio. Se o preço está mais alto, a tendência é cair. Se o preço está mais baixo, a tendência é subir. Esse pontinho aqui é um ponto de equilíbrio, porque ele é como se fosse um ponto gravitacional. O mercado tende a ir para ele, com pressões naturais. O comportamento das pessoas, o comportamento dos negócios tende a ir para esse ponto. Então, o que a gente está mostrando é o funcionamento livre, espontâneo do mercado, sem governo meter a mão, sem ninguém falar, ah, não, eu sou religioso, então eu vou ter uma taxa de lucro mais baixa do que eu poderia ter, e tal. Sem nenhum outro tipo de intervenção. É só as pessoas falando, opa, tem uma chance ali de eu ganhar uma grana, vou fazer. Não, vou fazer assim, vou fazer assado. Então, o livre comportamento das pessoas tende a levar esse mercado a operar em equilíbrio. Claro, né, gente? Desde que não haja cartel, desde que não haja o governo metendo a mão e falando assim, a partir de agora, só para dar um exemplo, tá? Se o governo chegar e falar assim, esse é o preço que o mercado está trabalhando para a gasolina? R$ 5 no litro da gasolina? Não, pode. R$ 5 eu não vou aceitar, isso é um absurdo. Tem que ver essa questão do preço da gasolina aí, tá ok? Se o governo vê o preço lá e fala assim, a partir de agora está proibido. Pá, meteu um teto aqui, ó. Ninguém pode cobrar mais do que R$ 4. Se o governo vier dar uma de sabidão, de bonzão, para fazer o populismo, né? Convencer as pessoas que ele é o bonzão e fala, pronto, ninguém vai cobrar mais de R$ 4, você que faz economia na rural já sabe o que vai acontecer. A quantidade ofertada vai ser menor do que a quantidade procurada. Em outras palavras, vai faltar. E se eu fosse você, já corria para o posto, porque quem chegar mais tarde não pega. Aí o seu amigo, dono de posto, liga para você e fala assim, Luiz, ó, vem com o seu carro aqui às 3 da manhã, eu faço para você por R$ 4,40, mas eu tenho aqui um do estoque ainda guardado aqui. Esse é o caso da pressão do mercado tentando voltar para o equilíbrio. Uma pergunta, professor. Pois não. Nesse caso aí que o senhor falou, ele já institui que tem esse teto de R$ 4, então se as pessoas elas tentarem negociar por trás, entendeu? Para tentar alavancar um pouco o preço, isso pode? Não pode, mas na prática é o que acontece. É o preço tentando sair, furar esse teto aqui e ir de volta ao ponto natural dele. Entendi. Porque o que acontece, Morgana? A gente não consegue resolver todos os problemas da economia por decreto. Então, assim, se eu chegar para você e falar assim, gente, ó, se você dirigir em excesso de velocidade, você ganha uma multa de R$ 190. Aí o povo continua dirigindo. Aí você fala assim, se você dirigir em excesso de velocidade, dá uma multa de R$ 2.000. Aí o povo continua indo rápido. Aí você fala assim, se você dirigir acima da velocidade, eu vou te matar. Aí você fala assim, ah, não, eu ainda vou. Quer dizer, o decreto não resolve. Aí tem que algumas horas você tem que chegar lá e falar assim, pronto, então mete um quebra-mola. Por quê? Porque não vai adiantar. Então, o mercado, ele tem, é o livre comportamento das pessoas. As pessoas, algumas vezes, não aceitam o decreto. Aquilo que está sendo decidido lá em Brasília, por mais boa intenção, tá? O presidente, eu estava querendo fazer, era o melhor para o Brasil, tá ok? Mas ele vai acabar dando errado.
Quer dizer, não interessa se o cara estava querendo ajudar o caminhoneiro, poxa, fazer o preço das coisas não subir e tal. A intenção dentro da economia tem pouca força. O que tem força na economia é quando como as pessoas realmente agem. Então, é muito comum vocês verem o economista sendo considerado uma pessoa fria, insensível. Ah, o economista olha para isso e faz, o preço é esse, pronto, acabou. Parece que o economista não tem coração, não tem que comprar gasolina também. Não é isso. É que o economista, ele fala assim, as nossas opiniões, elas têm muito pouca força comparado com o real comportamento das pessoas. Na realidade, as pessoas agem desse jeito. Então, você pode dizer que o economista, de alguma forma, ele é um pouco mais pessimista em relação ao comportamento humano. Ele quer meter multa quando o comportamento é muito desregrado, ele quer deixar o mercado, às vezes, funcionar livremente e algumas vezes ele não parece estar insensível em relação à exclusão social, às coisas todas. Algumas vezes, tá, gente? Porque tem economista que realmente não presta. Mas às vezes, o economista só falando assim, gente, a nossa opinião é muito bonitinha da gente falar, da gente colocar numa camiseta e tal. Agora, vai lá para a vida real, vai lá ver como as pessoas agem. O mercado, ele não tem esse papo furado, não tem a conversa. É como que compra-se ou não compra-se. Quem paga, quem não paga. Né? E aí, muitas vezes, as pessoas interpretam mal, acham que todos os economistas são insensíveis. E não são todos, tá? Tem gente que presta entre os economistas. Tá, só para fazer uma conferência aqui. Esse equilíbrio decorre de forças de mercado gerarem convergência para aquele ponto. Aí vem uma perguntinha. Luiz, quer dizer que o equilíbrio de mercado sempre vai acontecer na interseção das curvas de demanda e oferta? Aí tem duas respostas, uma sim e uma não. Opa, peraí, então depende. Depende. Sim, o equilíbrio de um mercado sempre vai acontecer no encontro dessas duas curvas, se essas curvas representarem a oferta e a demanda de todos os participantes de um determinado mercado. Tá? Se aqui essa curva de oferta estiver envolvendo todos os produtores e vendedores do mercado, e essa curva de demanda estiver envolvendo todos os compradores do mercado, aí o ponto de equilíbrio sempre vai ser esse aqui, tá? Agora, quando é que não vai ser? É quando a gente quiser separar comprador nacional e comprador estrangeiro, vendedor nacional e vendedor estrangeiro. Em outras palavras, se eu disser que essa oferta aqui é só a oferta nacional, ou seja, a oferta de bens nacional no Brasil, quanto que produtores brasileiros estão produzindo de milho. Está aqui, nacional. Demanda nacional, quanto que os consumidores e as empresas que compram milho para fazer ração, todos os compradores de milho, quanto que eles estão comprando de milho, está aqui nessa curva de demanda. Opa, mas todo mundo sabe que o Brasil é um exportador de milho. Deixa eu fazer uma pergunta para vocês, gente. Se o Brasil é exportador de milho, vocês acham que ele produz barato isso ou ele produz mais caro isso do que lá fora? Vou mudar a pergunta. Imagine que um presidente, sei lá, dissesse algo do tipo assim: para melhorar a questão do mercado de milho, está proibido vender milho para os Estados Unidos e para a China. Pronto. O que ia acontecer com o preço do milho aqui? Vocês acham que ele ia cair ou ele ia subir? Talvez ele suba. Se proibisse os vendedores brasileiros de vender milho para a China e milho para os Estados Unidos, ia sobrar um monte aqui dentro, né? Eu acho que ia subir, né? Pois não, se ia sobrar um monte, o preço ia cair. Não, é. Sim, Porque sim. hoje a gente vende metade do milho para fora. Mas se o milho fosse algo assim essencial para as pessoas daqui,
talvez, ou se tivesse, sei lá, um monopólio, alguma coisa do tipo, aí eu acho que os preços subiriam para eles tentarem talvez, sei, segurar as pontas, porque não ia ter como exportar. E se tivesse monopólio, ou então aquelas empresas que são conglomerados que, né, elas dominam o mercado, talvez elas subissem o preço mesmo internamente, não? Tudo Ao bem. invés de descer. Você está pensando em historinhas aí possíveis, mas que É. não são tendência normal, tá? Vamos dizer. Certo. Hoje o Luiz, podia Brasil... fazer um comentário ao que ela está dizendo? Claro, pode sim, diga lá. Bom, eu penso o seguinte: o argumento poderia ser concentrado no seguinte ponto: se para as pessoas do Brasil o milho é uma coisa tão especial, tão acima do que é para dos outros países, é bem provável que a produção brasileira fosse vendida no Brasil, porque o preço no Brasil deveria ser mais caro do que no exterior, se houvesse essa preferência, conforme você está dizendo. Ou talvez fosse uma forma da gente ver. E aí Boa. não havia necessidade nenhuma de proibir, porque nenhum produtor ia querer importar milho, porque sabe que os consumidores no Brasil valorizam o milho mais Mais. do que no exterior. Sim, entendi. Tem razão. O meu argumento era dizer assim, ó, hoje o Brasil produz 100 toneladas. 30 ele manda para a China, 20 ele manda para a Europa e 50 ele fica aqui. Se o presidente proibisse de exportar, de uma hora para outra tinha dobrado a quantidade disponível aqui dentro. Sim. Então a tendência era que o preço aqui dentro ficasse um pouco mais barato, né? Sim. Tá, então, na verdade, o que a gente está falando é que o preço internacional do milho ele é mais alto do que o preço que a gente estaria disposto a pagar aqui dentro. Então, eu vou chamar isso aqui ó, de PINT, P internacional. Olha aqui o que acontece quando a gente separa da curva de demanda só os compradores nacionais, coloca aqui só os compradores nacionais, da curva de oferta, coloca aqui só os vendedores nacionais. Aí, ó, o preço internacional, se ele é mais alto, olha o que acontece, ó. Como tem aquele preço para vender, o vendedor vai falar assim, meu amigo, agora eu só vendo aquele preço. Se quiser comprar aqui dentro, lá fora, qualquer lugar, eu só vou pagar aquele preço. Porque se alguém quiser pagar menos, ele fala assim, não, para que eu vou vender para você por menos? Se eu posso vender no preço internacional lá bem altão. Então ele vai cobrar de todo mundo esse preço internacional. Olha o que acontece nesse caso. Ó, quando o preço internacional é muito mais alto que o preço que vigoraria se fosse proibido o comércio, então o que vai acontecer? A gente sai da curva de preço, a demanda nacional é só essa aqui. Aí a gente vai até a curva de oferta, a produção nacional é essa aqui. Aí você vai falar assim, mas espera aí, meu amigo, se a produção nacional for muito maior do que a compra nacional, o que eu vou fazer com essa diferença? Olha, essa diferença é exatamente o quanto que eu vou exportar. Então, isso é o que acontece no mercado do Brasil hoje. Se o Bolsonaro proibisse vender milho no exterior, a gente ia cair o preço, porque ia ficar um monte desse milho aqui. Hoje, como a gente pode negociar com o exterior, vigora o preço internacional do milho. Vigorando o preço internacional do milho, eu vou até a curva de demanda nacional e falo assim, só essa quantidade aqui é comprada de milho nacional. Aí eu vou com esse preço internacional até a curva de oferta. Opa, os vendedores estão muito felizes com o preço do milho lá fora. Eles produziram muito mais. Então, a quantidade ofertada nacional, uma parte dela, que é essa aqui, ó, vai para o exterior. A outra parte fica no Brasil. Aí você pode falar assim, rapaz, mas que coisa, hein? Eu achava que exportar era bom. Eu sempre achei que quando o Brasil exportando, o Brasil estava crescendo, estava, né, um Brasil forte, um Brasil exportador. Eu vejo na propaganda dos governos, batemos recorde de exportação.
Agora eu estou vendo que exportação muitas vezes significa preço mais caro para o brasileiro. Mas é natural. Na economia, as coisas não são boas ou ruins, elas são boas e ruins. Quando eu tenho um país que exporta muito, eu gero emprego, gero renda, tá tudo bem, mas também pago mais caro por aquele produto. Por quê? Porque uma grande parte do que eu estou produzindo está indo para fora, vai ficar escasso aqui dentro mesmo. Então, gente, olha só. O Guilherme levantou a mão aqui, já vou chegar a ele, mas deixa eu só dar essa mensagem aqui, gente. A economia, ela tem essa ideia de cortar o papo furado. E ao cortar o papo furado, a gente sai desse negócio de novela da Globo. Na novela da Globo, o cara nasce bonzinho, vai bonzinho, sofrendo a vida inteira, lá chega no final ele fica rico e casa. O sujeito que é ruim na novela da Globo, do primeiro capítulo você já sabe que ele não presta, ele vai fazendo desgraceira na vida de todo mundo, no final ele morre ou fica doido. A vida real não é novela da Globo. As coisas não são ou boas ou ruins. Elas são boas e ruins. Exportar é bom? É, gera emprego, gera renda, gera dólar, tudo, um monte de coisa boa. Exportar é ruim? É, algumas vezes porque o preço daqui fica mais caro. O preço que a gente tem de um produto que é exportado, ele está mais caro, um pouco do que poderia ser no Brasil. As coisas não são boas ou ruins, elas são boas e ruins. Tem um lado bom e tem um lado ruim. Deixa eu ver aqui a pergunta de Guilherme. Vai fazer pelo chat. Eu ver se ficou claro mesmo. Então, no caso desse gráfico específico, quando possui essa relação nacional e internacional, digamos assim, no mesmo gráfico, aí não possui um equilíbrio, é isso? Quando não é que não existe um ponto de equilíbrio, é que o ponto de equilíbrio não é mais essa interseçãozinha, essa interseção. O ponto de equilíbrio pode ser um ponto fora desse encontro das duas curvas. Mas perfeito, sua pergunta é muito relevante, né? Porque o que a gente está mostrando é justamente isso. Esse ponto de interseção das duas curvas é sempre o ponto de equilíbrio? Se a oferta for a oferta total e a demanda for a demanda total, sempre esse ponto aqui vai ser o ponto de equilíbrio. Se eu separar e chamar nessa oferta aqui só a produção nacional do bem, e na oferta, só a oferta nacional do bem, e nessa demanda, só a demanda nacional do bem, daquele bem ou serviço, aí eu estou separando o comportamento de pessoas brasileiras e estrangeiras. Aí, nesse caso, o equilíbrio pode ser fora. Esse ponto aqui, é um ponto de equilíbrio. O preço de equilíbrio é esse preço mais alto. A quantidade de equilíbrio, olha, é a soma da quantidade nacional com a quantidade exportada. Então, esse total aqui vai ser a quantidade de equilíbrio, que é a soma do que fica no Brasil com o que foi para o exterior. Legal? Tá fazendo sentido? Eu tô vendo que vocês estão tirando a onda aí do chat com a minha imitação do presidente, né? Pode ficar tranquilo que vem mais por aí, tá? Daqui a pouquinho vai ter o Lula. Professor. Deixa eu ver o que mais que eu sei imitar. A do Fernando Henrique é muito fraca, mas a do Lula é boa também. Professor, em questão de produto, eu acho que eu já ouvi, eu não sei se isso é verdade, mas que o café que a gente importa, os grãos são melhores para o exterior e o café que fica aqui, ele é meio com uma mistura de, sei lá, uma espécie de várias coisas que não é só o grão mesmo do café, moído tudo junto e jogado aí para a gente, né, consumir. Isso daí, no caso, faz com que esse preço interno e o preço do café exportado externo, aqui fique mais baixo, lá fique mais alto ou não? Eles se aproveitam dessa situação para também aumentar um pouco o preço aqui. Essa é uma excelente pergunta, tá, Morgana? Mais uma vez, hoje vocês estão afiados. Agora vamos lá, isso acontece? Acontece. Acontece sim. Tem um café tipo exportação, que ele é mais puro, ele é mais saboroso, às vezes ele é uma variedade de café de uma semente que é mais cara, mais difícil de manter, que é de uma região onde o cultivo do café usa solos especiais.
Inclusive é um assunto que a gente vai falar na outra aula daqui a pouco. Vai falar sobre especificidades, vai falar, enfim, sobre motivos para ter uma renda superior nesta ou naquela produção. Mas deixa eu completar a minha explicação. Isso acontece, agora também não se engane não, tá, Morgana? Se você quiser pagar R$ 30 num quilo de café, aí você vai comprar o café aqui que é tão bom quanto ou melhor aquele que se vende nos Estados Unidos ou na Europa. O negócio é que aqui hoje, se você vai no supermercado hoje, você vai encontrar o Pilão, Três Corações, às vezes até um outro dessas marcas regionais, Pretinho, você vai encontrar por R$ 5, ou R$ 4,50, R$ 5. Aí você quer comprar o São Brás Gourmet, aí ele custa 12. Aí você vai comprar o Santa Clara Gourmet, ele custa 15. Aí você vai comprar o Super Crazy Hyper Mega Blaster e aí ele vai custar R$ 30. Às vezes ele nem tem no supermercado de bairro. Então aqui no Brasil você pode comprar produtos que vão sair muito mais caros. Então o que acontece, portanto, é você segmentar o mercado, dividir o mercado por qualidade. Alguém poderia argumentar que o café que a gente paga R$ 5 o quilo não é o mesmo produto que o café de quem paga R$ 15 o quilo. É como se fosse um outro produto. Tamanhas diferenças, seja da variedade, seja do território onde ele foi cultivado, seja... Tem café, o café mais caro do mundo é um café que é moído a partir da semente descomida de um pássaro. O pássaro come a semente, descome a semente, e por ter passado por... É nojento, mas é um dos cafés mais caros do mundo. O café é feito da semente descomida de um pássaro. Aposto que vocês não sabiam disso, né? Agora tá todo mundo com nojinho aí. Você já tomou desse café, doutor Kelly? Não, Luiz, eu tenho a sorte de nem tomar café, viu? Isso aí não. Não é nem a sorte, não é nem a sorte. Eu não tenho hábito, não tive essa sorte. Mas eu só queria dizer uma coisa sobre o café brasileiro a ela. O café brasileiro é um café de boa qualidade, tanto é que vende uma parte no exterior, embora não seja considerado o top do café no mundo e tal. Agora, o café que se toma os cafés populares no Brasil, isso que você fala foi uma prática de muitos, muitos, muitos anos atrás, mas hoje existe uma associação brasileira que tem de fabricante de café, que controla, que tem autocontrole de café. Eu acho que a probabilidade de você encontrar um café misturado hoje com o que se misturava antigamente, por exemplo, sabugo de milho que era tostado, misturava, coisa desse tipo, a chance disso é quase nula. Agora, seguramente você não vai encontrar nessa faixa também os grandes cafés gourmets. Mas eu acho que para os que gostam de café e tomam café, se pode tomar um café de boa qualidade no Brasil por um preço bem razoável, eu acho. Boa, é verdade. Muito bem, gente. Perguntas, comentários, reclamações nesses últimos minutinhos aqui que nós temos. Agora estou vendo até que o Giovanni apareceu aqui, rapaz, Nathalie. A turma tá toda aqui, Dr. Kelly. Eu estou vendo muita gente, muitos participantes. Os melhores alunos não falham, estão sempre Nunca. aqui. Agora que eles vão correr a notícia que aqui a gente faz imitação do Bolsonaro, que vai ter o Lula, vai ter o Fernando Henrique. Ou seja, essa aula é uma aula espetacular. Vai ter de tudo aqui. Perguntas, senhoras e senhores. Reclamações ou sugestões? Até o momento não tenho nenhum. Tá bom. Então, ó, já vou lembrar todo mundo aqui que tem uma lista de exercícios lá para entregar até sexta-feira. E antes de sexta-feira vai sair mais uma. Vai sair mais um videozinho brincando com o diagrama de demanda e oferta, mas vai sair também uma lista de exercícios para outra sexta-feira, tá? Lá para o dia 14. Mas fiquem ligados aí, porque vem boa coisa pela frente e a gente vai praticar bastante com esses
com essa ferramenta, para todo mundo ter muita tranquilidade e poder fazer análise econômica com base nessa ferramenta que é tão importante, tá bom? Tá bom. Muito bem, senhoras e senhores, eu vou interromper a gravação aqui. Obrigado.